Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal. Esse canal tem o objetivo de divulgar uma mensagem que nos ajuda a nos posicionar corretamente em Cristo, através da sua palavra, especialmente para você que crê que você é a noiva virtuosa de Cristo. Fique conosco até o final dessa programação, nós vamos falar sobre isso hoje. Você é a noiva virtuosa de Cristo. Agora, a prova disso é o seu posicionamento. A prova disso é se você está se comportando como noiva virtuosa de Cristo. É sobre isso que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver. Porque, de repente, a pessoa ela acha que ela é, mas ela não está se comportando como, né? E nisso vai se distanciando. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso saber o que é. Como é que age uma noiva? Como é que a noiva virtuosa de Cristo age? Nós precisamos saber disso. Para que nós possamos, então, agir de forma coerente com aquilo que nós estamos dizendo que nós somos, tá certo? Se você não tem conhecimento do que é mensagem, do que nós divulgamos aqui, né? Mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, através de um mensageiro, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, então é importante que você acesse uma série que tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, uma série que tem como tema Você crê na Bíblia? Nesta série nós vamos tratar de apresentar desde o princípio, né? O princípio do que é a mensagem, por que a mensagem foi enviada. Então é importante você acessar esta série. Nós vamos tomar uma escritura aqui, que é São Mateus capítulo 4, versículo 4, para depois nós entrarmos nesse assunto. São Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem. Nosso tema é: você é a noiva virtuosa de Cristo. Esse é o nosso tema e está sobre isso, né? Esse assunto foi pregado no sermão, no decorrer do sermão, A União Invisível da Noiva de Cristo. E eu quero começar aqui pelo parágrafo 134, na parte B do parágrafo. Não vamos explicar o que é sermão, porque tem o link aqui, e aí, você acessando o link, você vai saber do que nós estamos falando, tá bom? Parágrafo 134, parte B. Você é a noiva virtuosa de Cristo. Você é. Agora, tem muitas pessoas hoje, muitos evangélicos, né? Hoje que diz que se identifica como a noiva. Eu sou a noiva de Cristo. Quando Cristo vier, vai me levar. Eu sou a noiva de Cristo. Então vamos ver. Se não é o comportamento que vai dizer. São as decisões que vão dizer se é ou se não é. Porque um homem, né, cujo tem uma noiva, quantas mulheres podem estar dizendo no sentido natural que é a noiva dele? Mas se o cara é bonitão, não é? Tem muitas pessoas que eu sou a noiva dele. Talvez hoje não vai falar isso, né? Porque hoje é mais complicado, as notícias correm, as informações são mais fáceis de ser cruzadas, então a pessoa não fala, né? Mas poderia acontecer, vamos pensar no sentido natural. Um homem que está procurando uma noiva, e aí a mulher se interessa por ele e diz: eu sou a noiva dele. Aí a outra diz: não, eu é que sou a noiva dele. A outra diz: não, eu é que sou a noiva dele. Mas ele só vai ter uma noiva, e a decisão é dele. Qual noiva ele vai escolher? Ele vai escolher a verdadeira noiva. Ele tem uma noiva, para quem ele deu a palavra: eu vou me casar com você.
Ele deu a palavra para todas as outras. Não. Ele deu a palavra para uma noiva. E aí nós não estamos falando, então ele deu a palavra para uma, no sentido espiritual, para aquela igreja, para a igreja, tananã, tananã, tananã. Não, o nome da igreja que nós utilizamos, igreja evangélica tal, tal, igreja evangélica tal, tal. Isso são nomes jurídicos. São placas de igreja, são nomes jurídicos, não é disso que nós estamos falando. Igreja do Ministério fulano de tal. E são placas jurídicas. Então, quando estamos falando de que Cristo tem uma noiva, ele está falando de algo singular, que você vai entender aqui. O que é ser noiva de Cristo? Porque há pessoas que pensam assim, porque eu faço parte desse grupo, esse grupo é a noiva. Os outros grupos não são. Não, esse grupo, ele é jurídico. Ele é uma organização, ele é algo jurídico. Ele é uma associação religiosa. Isso no sentido humano. Mas no sentido espiritual, não tem divisão. No sentido espiritual, não tem ministério desse, ministério daquele, grupo desse, grupo daquele. Sentido espiritual não tem. O sentido espiritual tem uma linha apenas. E se não estiver alinhado a esta linha, não é noiva. É isso que nós precisamos compreender. Então é a forma de pregar que define aquele que é noivo, aquele que não é noiva. Não é isso também. Não existe um método de pregação, um método de culto, porque um canta 3 hinos, então tem que cantar só 3 hinos. Se cantar 4 hinos, não é o grupo da noiva. Se cantar o determinado cântico tal, não é grupo da noiva, porque a noiva canta esse tipo de cântico. Ou tem essa dinâmica de culto. Não tem nada a ver com isso. A maneira do culto, a maneira da pregação, é tudo entendimentos humanos. Há muitas pessoas confundindo essas coisas. Eu encontrei uma maneira de me sentar e de banco e de forma de pregar, porque o pastor tem que coçar a cabeça assim, então se o outro pastor não coça a cabeça, aquele pastor não vai para o céu, só o que coça a cabeça que vai. Não, ele tem que acertar o óculos assim, esse é o jeito certo de pregar, ele tem que ter um óculos assim e acertar o óculos aqui, e o outro que não faz isso... Não, gente, vamos parar de infantilidades, né? Porque se eu não pintar a igreja de tal cor, não vou para o céu. Parem de infantilidades. Porque se eu não tiver um culto com destaques no começo e depois vem a pregação, então não está certo. Porque se não for só tal maneira de pregar, ninguém vai para o céu. O outro pastor que não usa o outro líder, o outro grupo que não usa esta maneira de pregar, eles não estão certos. A única maneira de pregar é essa. Gente, não existe isso. Isso é um equívoco. Não é isso que define se é noivo ou se não é noivo. Vamos parar de tonterias e vamos ao que realmente interessa. Vamos entender, compreender o que realmente é a essência da mensagem, porque tem muita tonteria. Não nem falando de denominação, estou falando de mensagem. Foram criados ao longo do tempo tonterias, e tem que tomar cuidado, porque nós vimos aqui a mensagem dizendo: a porta do inferno foi aberta, poderes demoníacos foram soltos. E aí começa a dar margens, sabe, para tonterias que só causam problemas, dissensões, divisões e desentendimentos e desnecessários. Por coisinhas que não têm fundamentação em lugar nenhum, a não ser nas mentes das pessoas, nas mágoas mal resolvidas. Então, você é a noiva virtuosa de Cristo.
lavada no sangue de Cristo, precioso Filho de Deus, virtuoso e sem pecado, como uma noiva palavra, pura e inadulterada, que ele lavou pela água do seu próprio sangue, que se tornou carne e manifestou para que ele pudesse receber você, que foi predestinado no seio do Pai, antes do princípio, da mesma maneira que ele era, e ele era aquele grande atributo chamado amor. Veja, agora isso é importante, mais importante do que isto, né, que nós estamos vendo. Ou seja, você foi predestinado. Você foi predestinado, você tinha sido destinado lá atrás. Cristo viu você, que você é a noiva de Cristo. Agora, o que te diferencia dos demais? Por isso que nós falamos, são costumes, são hábitos, são entendimentos, são equívocos que vão criando e quer identificar, esse é a noiva de Cristo, esse não é a noiva de Cristo, tonterias, parem com isso. A noiva conhece a sua posição. O que é noiva, conhece, sabe que é noiva. E ela é muito pequena. Não haverá muitos salvos. Apenas muito poucos, você diz. Bem, ali diz milhares. Sim, mas eles vieram ao longo dos 2000 anos. Em cada era foi sendo formada a noiva. Então nós precisamos tomar cuidado hoje. Precisamos tomar cuidado com as grandes multidões, com os grandes movimentos, como nós dissemos anteriormente. As pessoas se confundem com movimentos. E, na verdade, irmãos, o que nós precisamos é a nossa atitude, ela está relacionada a isso aqui, ó. 122. Eu digo a vocês, assim como aquela águia reconheceu aquela voz, assim também um verdadeiro cristão, aquele que se identifica verdadeiramente como noiva de Cristo, um verdadeiro cristão nascido de novo, reconhece a voz de Deus, falando através da palavra quando a vê ungida e confirmada. E um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, ele tem que ter a natureza de Deus. Ele tem que ser como Deus. Ele honra a Deus. Ele é parte de Deus. E nestes últimos dias, quando esta noiva está tomando forma, exatamente com o mesmo poder que ele tinha no princípio, levantou-se através destas organizações, ou seja, são pessoas que não estão firmadas em organização. Esse é o posicionamento da noiva de Cristo. Então, irmãos, analise a sua fé. A sua fé está firmada em Deus através da sua palavra, ou você está crendo que você vai entrar nos portais eternos porque você é membro de tal igreja, membro de tal pastor? Porque se você está firmado com a sua fé, porque você é membro de uma organização, você não quer dizer que você não seja a noiva de Cristo, mas você não está se comportando como. Se você crê que você é noiva de Cristo, então escolha o livramento, escolha a misericórdia, escolha estar firmado com a sua fé em Cristo, não no homem, não na organização. Posicione-se para defender a sua fé em Cristo, não defender a organização, não defender o homem, porque o homem pode cair, a organização pode desmoronar. Se você estiver com a sua fé firmada nisso, você vai cair.
Agora, se você estiver firmado com a sua fé em Cristo, através da sua palavra, sendo ensinado pela mensagem que nós cremos que é a verdade, e seguindo o posicionamento real, a essência do que ela nos ensina, então você está com a sua fé firmada em Cristo. Aí você está agindo de acordo com... Você é uma noiva. Aí você está agindo de acordo com a postura de uma verdadeira noiva de Cristo. Veja. E ele não pode ser outra coisa a não ser isso. Cristo é a sua palavra. Se você está firmada na palavra, veja, 132 para concluir. Você é a noiva do Filho do Deus vivo, pura, virtuosa, sem pecado. Cada homem e mulher que é nascido do Espírito de Deus, que foi lavado no sangue de Jesus Cristo e crê em cada palavra de Deus, em primeiro lugar, é como se nunca tivesse pecado. Então vejam, que eu me mantenha fiel a ela, a Bíblia, a palavra, não a igreja, a palavra. 133, final do parágrafo. Estamos próximo da vinda de Jesus para se unir com sua igreja, onde a palavra se torna a palavra. O chamado do Espírito Santo sondando os corações. Sejamos, portanto, noiva do Deus vivo, pura, virtuosa e sem pecado. Tenhamos atitude, comportemos conforme a noiva de Jesus Cristo, com a fé firmada na palavra, não em igreja, não em organização, não em líder humano. Senhor Deus, que a tua revelação desça sobre esta vida, sobre este lar, se ainda não teve, que ainda não teve a revelação da tua palavra, que ainda permanece com a fé firmada na religião, na igreja, no líder, que esta pessoa, que esse irmão, que esta irmã tenha sua fé firmada na palavra. E se esse irmão, se essa irmã já tem a sua fé firmada na palavra, já está agindo como o que ela é, como que ele é, noiva de Cristo, que esta fé, que esta postura, ela se sustente cada vez mais, porque ele, porque ela já é e está agindo como virgem prudente. Nós oramos para que esta força seja cada vez maior, para que nada venha abalá-la. E que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dela, desta pessoa, neste lar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus te abençoe, continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.